James VI quase foi explodido vivo dentro do parlamento, sobreviveu e decidiu transformar isso num feriado obrigatório, onde todo mundo tinha que agradecer a Deus por ele, pagando multa, se não fosse. Criou um juramento que forçava católicos a escolher entre a própria fé ou perder tudo. Inventou um país que não existia e entregou o poder para um favorito aleatório, porque ele caiu de um cavalo e o rei achou simpático. Tudo isso em menos de 5 anos. O James VI não governou, ele improvisou. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e se você acompanha a série do James aqui no canal, sabe que a gente já viu a conspiração da pólvora, a apologia dos comuns e o parlamento sendo ignorado. E hoje a gente continua e vai entrar nos anos seguintes, onde o James transformou o medo da pólvora em ferramenta de controle, criou uma armadilha jurídica para os católicos, inventou a primeira bandeira da Grã-Bretanha por decreto e descobriu que uma perna quebrada num torneio podia mudar a estrutura inteira do governo. Bora abrir o arquivo. Em janeiro de 1606, 2 meses depois do Guy Fawkes ter sido pego no porão do parlamento, o governo inglês fez algo que parece óbvio hoje, mas era completamente novo para a época. Criou um feriado nacional por decreto. A lei da observância tornou o dia 5 de novembro em uma data obrigatória de comemoração em todas as igrejas do reino, como se fosse um Thanksgiving. E não era sugestão, viu, nem recomendação, era obrigação legal, com punição para quem não cumprisse. Ir à igreja naquele dia deixou de ser um ato de fé e virou ato de lealdade política. A narrativa oficial que o Estado construiu foi simples e poderosa. Traidores atacaram, Deus salvou o rei e a nação. E essa história foi repetida em todas as igrejas do reino, todos os anos, no mesmo dia, com o mesmo enquadramento. Com o tempo, então, a conspiração da pólvora virou um mito fundador. O Estado não inventou as fogueiras que surgiram de forma espontânea da população. O que o Estado fez foi pegar essa energia popular e dar a ela uma estrutura oficial e dar um significado controlado. Nós contra eles, o povo unido contra um inimigo comum, repetido todo ano até virar uma verdade aceita. A jogada política aqui é mais sofisticada do que parece. Quando você cria um feriado obrigatório de comemoração, você não está só celebrando um evento passado, você está colocando como as pessoas devem interpretar esse evento, com que emoções e com qual narrativa. O calendário vira a ferramenta política e a repetição de ano a ano transforma a interpretação oficial do Estado, na verdade óbvia, que todo mundo aceita sem questionar. O James entendeu isso em 1606 e governos entendem isso até hoje. Ainda em 1606, o mesmo ano do feriado obrigatório, o James criou o juramento de lealdade. E a genialidade cruel do instrumento estava em como ele foi apresentado, como um favor. Uma forma dos católicos bons e leais se distinguirem dos traidores, uma oportunidade de provar que eles eram súditos honestos do rei e não agentes do Papa. Mas na prática era uma armadilha construída com uma precisão cirúrgica. Os 2 primeiros pontos do juramento eram aceitáveis para a maioria dos católicos, reconhecer James como rei legítimo e aceitar a autoridade política dele. Mas o 3º ponto fechava a armadilha. O juramento exigia que o católico declarasse publicamente que a doutrina do Papa de poder de depor reis era detestável e herética. Entende que ela não pedia que o católico virasse protestante, pedia que o católico chamasse de heresia algo que a própria igreja ensinava. Era um ataque direto à autoridade religiosa do Papa, não à política, mas foi disfarçado de uma questão política. O contexto político por trás do juramento é esse. Se o Papa podia depor o James, então qualquer católico devoto que obedecia ao Papa era uma ameaça política em potencial. O juramento tentava cortar essa ligação de uma vez, force o católico a declarar publicamente que o Papa não tem esse poder e você transforma a fidelidade religiosa num problema de escolha individual que o próprio católico tem que resolver sem poder culpar o rei por isso.
Claro que Roma respondeu imediatamente, proibindo o juramento, com 2 breves papais em 1606 e 1607, o que fez a proibição papal se tornar uma escolha ainda mais impossível. Porque agora o católico estava literalmente preso entre o rei e o papa, com os dois exigindo obediência e os dois ameaçando consequências devastadoras. O James conseguiu o que queria, transformar um conflito externo entre a coroa inglesa e Roma num conflito interno dentro da própria comunidade católica. Em vez de unir os católicos contra o Papa, ele dividiu-os e o resultado foi mais eficaz do que qualquer perseguição aberta aos católicos. Só que o James não se contentou em criar o juramento e esperar a reação de Roma. Ele entrou no debate pessoalmente. Depois que Roma disse que isso era péssimo, em 1808, o James publicou um tratado denso, cheio de argumentos teológicos e políticos defendendo a posição da coroa. Ele publicou anonimamente, entre aspas, porque toda a Europa sabia quem tinha escrito. A ideia central era separar as águas, dizer que o juramento era sobre uma lealdade civil ao rei e não sobre a fé da pessoa. A Igreja Católica não respondeu com qualquer intelectual, respondeu com o melhor que tinha, o cardeal Roberto Bellarmino, um dos maiores teólogos do século. A resposta dele foi direta e cirúrgica. Primeiro, desmontou o argumento principal do James. É impossível separar o civil do religioso nesse caso, porque o que está sendo pedido é exatamente uma declaração sobre a autoridade religiosa. Segundo, e essa foi a cartada de mestre, o Bellarmino foi buscar cartas antigas e amigáveis que o próprio James tinha escrito ao Papa anos antes e usou essas cartas para mostrar como a posição do rei tinha mudado. Ele usou as palavras do James contra o James. O debate continuou por anos, com publicações de ambos os lados, e a Europa inteira estava de olho. O resultado não foi um nocaute, nenhum dos dois lados cedeu, mas o consenso dos historiadores é que o Bellarmino foi mais consistente nos argumentos. A lógica dele se manteve firme do início ao fim. O James ganhou politicamente, o juramento continuou em vigor e os católicos continuaram presos na armadilha, mas na batalha intelectual o cardeal levou o melhor. O que o episódio revelou foi um James que era ao mesmo tempo monarca intelectual, disposto a entrar pessoalmente num debate teológico europeu e que perdeu a briga de argumentos enquanto vencia a briga política. Agora, como a gente já viu quando falou do James tentando criar a Grã-Bretanha e o parlamento dizendo não, o James não desistiu da ideia, ele mudou de estratégia. Se ele não conseguia a união das coroas por lei, ele iria criar por símbolo. Em 1606, ele emitiu uma proclamação real determinando que todos os navios britânicos usassem uma nova bandeira, sem debate, sem aprovação do parlamento e sem negociação. A bandeira combinava a cruz de São Jorge da Inglaterra, a cruz vermelha sobre o fundo branco, com a cruz de Santo André da Escócia, o X branco sobre o fundo azul. O resultado foi a primeira versão da Union Flag, que o mundo conhece como Union Jack, por causa jacobino, por causa do James. Visualmente era a união que ele tanto queria, juridicamente era um símbolo de um país que não existia. Os dois reinos continuaram com parlamentos separados, igrejas, moedas e marinhas únicas. A história da Union Jack é a história de uma profecia. O James criou uma identidade para um lugar que não existia, uma pátria sem um país. E o branding nacional veio 195 anos antes do produto legal existir. Em 1707, o parlamento criou sim o Reino da Grã-Bretanha por ato parlamentar, não por decreto real, exatamente como o parlamento tinha insistido. Em 1801, a Irlanda foi incorporada e a Cruz de São Patrício foi adicionada, criando a versão que existe até hoje. O James queria a Grã-Bretanha e não conseguiu, mas a bandeira que ele inventou para forçar a ideia sobreviveu ao reinado dele. A guerra civil que matou o filho dele sobreviveu a tudo. E, eventualmente, o país que ela representava foi criado, a Grã-Bretanha. Só que pelos meios que o James tentou evitar, ou seja, o parlamento que ele tanto odiava. É claro que isso não parou. Em novembro de 1606, o James foi no parlamento inglês com uma outra proposta que parecia lógica. Se era rei da Escócia e da Inglaterra, os súditos nascidos depois de 1603, os chamados post-nat,
nascidos depois da união das coroas, deveriam ter os mesmos direitos em ambos os reinos, direito de comercializar, de ter cargos públicos e de herdar propriedades, um rei, um povo. O parlamento disse não. E essa oposição tinha múltiplas camadas, econômica, cultural e identitária. Havia um medo real de uma avalanche de escoceses tomando empregos, comércio e terras inglesas. E tinha a mesma questão de fundo: se um rei pode mudar quem é inglês por decreto, o que mais ele pode mudar? Era a mesma batalha lá da Carta Magna, do habeas corpus, da apologia dos comuns, a batalha sobre se o rei está acima da lei ou dentro dela. Bloqueado no parlamento, James levou a questão para os tribunais, mas calma, a gente vai chegar lá. Então a gente chega agora na parte do vídeo que os fofoqueiros amam. Em 24 de março de 1607 teve um torneio de justas no Palácio de Whitehall para celebrar o aniversário do James. Era um espetáculo público, uma demonstração de poder aristocrático, o tipo de evento onde o rei ficava no palanque, presidindo de longe, mantendo a distância cerimonial que o protocolo exigia. Só que no meio do torneio, um jovem pajem escocês chamado Robert Carr foi jogado do cavalo e quebrou a perna. Um acidente comum num esporte perigoso. Em geral, eles tirariam um rapaz de lá e segue o jogo. Só que do nada, o James desceu do palanque, e esse detalhe é tudo. O mesmo rei que tinha pavor de sangue, odiava justas, que achava aquilo brutal e se encolhia ao ver espadas, desceu e foi até o jovem ferido, ignorando completamente o protocolo. Não foi um gesto simbólico de um monarca benevolente, foi o início de uma obsessão. O James começou a visitar o Carr todos os dias durante a recuperação, botou os médicos dele, ficou horas à beira da cama e começou a ensinar latim pessoalmente para ele, que era bonito, escocês e não tinha nenhuma qualificação para a corte inglesa, além do afeto do rei. O ponto crucial é o que o James estava montando, uma criatura inteiramente dependente dele, intelectualmente, socialmente e politicamente, alguém que devia tudo ao afeto do rei e, portanto, tinha todos os incentivos para manter esse afeto vivo. A receita perfeita para a lealdade cega. As consequências foram imediatas e dramáticas. O Carr passou de pajem ferido a Gentleman of the Bedchamber. O título que dava acesso total e irrestrito ao rei 24 horas por dia, nos momentos privados, onde as decisões reais eram tomadas, bem longe dos ouvidos do conselho. E você bem sabe que na corte do James, quem controlava o acesso ao rei controlava o governo. Então o Carr passou a filtrar quem chegava até o James, passou por cima de ministros com experiência e levava assuntos que eram do seu interesse diretamente ao rei. O governo formal virou decoração. O problema é que essa ascensão do Carr abriu um precedente que definiria o resto do reinado. O sistema dos favoritos, que depois chegaria ao Duque de Buckingham, que pode ter levado à morte do James. Sim, bomba para os próximos episódios. Nesse mesmo ano, em setembro de 1607, no porto de Hatmulan, no norte da Irlanda, um navio partiu carregando mais de 90 nobres irlandeses com as famílias. A bordo estavam Hugh O'Neill, Conde de Trone, o Rory O'Donnell, o Conde de Tyrrell. Os dois pilares da liderança gaélica lá no Ulster, a última grande fortaleza gaélica católica a resistir ao domínio inglês. Eles deixaram tudo, terras, povo e poder, e estavam indo para a Europa para sempre. E por que homens tão poderosos abandonam tudo? Os historiadores debatem até hoje, as hipóteses não se excluem, medo de prisão, havia sinais de que a coroa estava investigando possíveis acusações de traição, estratégia, e a Europa buscar apoio espanhol ou papal para uma nova revolta ou desespero, ver a própria autoridade sendo minada continuamente, as terras sendo pressionadas e a posição se tornando insustentável. Provavelmente foi tudo ao mesmo tempo, o que importa é que eles foram. E ao ir, deixaram um vazio de liderança gigantesco, precisamente na região mais rebelde da Irlanda. A coroa inglesa não perdeu um segundo. As terras dos condes foram confiscadas imediatamente. Mais de 50 mil acres passaram do controle irlandês para a coroa. E com as terras veio o projeto, a Plantation of Ulster, a colonização sistemática da região, com colonos protestantes vindos da Inglaterra e da Escócia. Em menos de uma geração,
O Ulster mudou de população, de religião, de língua e de estrutura de poder. A fuga dos condes não foi só a retirada de 2 homens, foi o colapso de um sistema inteiro. E as sementes plantadas naquela colonização de 1610 são as sementes das divisões políticas e culturais que definem a Irlanda do Norte até hoje. O barco que partiu em 1607 tem consequências que ainda não terminaram. Agora, você deve lembrar que em todo o vídeo eu digo que a Escócia e agora a Inglaterra estavam falidas, né? Então, sim, mais uma vez. A coroa inglesa estava cronicamente sem dinheiro. James herdou um tesouro vazio e tinha gostos caros. A tensão estrutural era permanente. A coroa precisava de dinheiro. O parlamento controlava a aprovação de impostos e usava esse controle como moeda de troca política. Para o James, depender do parlamento não era só um problema financeiro, era um limite ao poder dele. Ele precisava de uma fonte de receita que não passasse pelo parlamento. Em 1608, essa fonte apareceu de forma inesperada por causa de um comerciante turrão e um carregamento de passas de uva. O John Bate era comerciante da Companhia do Levante. Quando a coroa criou uma nova taxa sobre importação de passas, ele se recusou a pagar. Não era pelo valor, eram 5 libras, mas por princípio. Segundo a lei inglesa, só o parlamento podia criar impostos e aquela taxa era um abuso de poder do monarca. A coroa processou o Bate, o caso foi para o Tribunal de Exchequer e a decisão que saiu de lá mudou o jogo político e financeiro da Inglaterra. O tribunal deu a vitória ao rei com o argumento que era revolucionário. O rei tinha 2 tipos de poder. Um ordinário que seguia as leis e o parlamento e um poder absoluto que podia exercer em assuntos de Estado, especialmente no comércio com outros países. E taxas nos portos era considerado política externa e em política externa o poder do rei era absoluto. Então o James podia taxar, não precisava de aprovação. Com essa decisão na mão, ele começou a aplicar tarifas, as chamadas imposições, em centenas de produtos. De repente, a coroa tinha uma fonte de receita que passava completamente por cima do parlamento. O equilíbrio de poder tinha mudado. Só que toda ação gera reação. A decisão do caso Bate criou um precedente que os reis seguintes usaram para justificar medidas financeiras cada vez mais polêmicas. O Charles I, o filho do James, usou a mesma lógica para impor o ship money, o imposto que foi uma das fagulhas diretas da Guerra Civil. O caso das passas de uva em 1608 é o primeiro dominó de uma cadeia que termina na execução do rei em 1649. Enfim, uma briga então de 5 libras mudou a história. Agora, você lembra que o James queria que os escoceses tivessem os mesmos direitos que os ingleses e ele foi barrado no parlamento? Ele resolveu que levaria isso para os tribunais em 1608. A estratégia era simples, criar um caso teste usando uma pessoa real. Eles escolheram Robert Calvin, uma criança escocesa nascida depois de 1603. Essas crianças eram chamadas de post-nat, literalmente os nascidos depois da união das coroas. A pergunta jurídica era objetiva. Essa criança, nascida sob o domínio do James, mas na Escócia, era súdita inglesa com os direitos plenos na Inglaterra? O parlamento tinha dito não, lembra? Os tribunais então teriam que decidir. No centro do debate tinham 2 visões completamente opostas sobre o que cria um súdito. A coroa dizia a lealdade e os direitos de uma pessoa estão ligados ao rei, não ao território. Se o James é rei da Escócia e da Inglaterra, quem nasce sob a autoridade dele é súdito em ambos os reinos, independente de onde nasceu. O parlamento dizia o oposto, a sujeição é de território, ligada às leis e o solo da Inglaterra. Você é inglês porque nasceu em solo inglês e sob as leis inglesas, não porque o mesmo rei governa 2 lugares diferentes. O tribunal decidiu a favor do rei. Esse ano parece que os juízes estavam do lado do rei, então, enfim. Declarou-se que a base da sujeição era a lealdade pessoal ao monarca, não o território, nem as leis. Isso tem nome no direito inglês, ligeance. Você não pertence ao território, você pertence ao rei. Então, de um dia para a noite, por decisão judicial, sem votação no parlamento, nem negociações, nem, por exemplo, 9 meses de debate que não tinham chegado a lugar nenhum, todos os escoceses nascidos depois de 1603 passaram a ser reconhecidos como súditos naturais do rei, também na Inglaterra.
o que na prática garantia a eles direitos fundamentais, como possuir terras em território inglês. O parlamento tinha sido contornado pelos tribunais e a vitória foi real, mas o custo político foi enorme. O parlamento sentiu que o poder dele tinha sido roubado pelos juízes e, a partir daí, a tensão entre coroa, parlamento e tribunais subiu mais um degrau. O caso Calvin estabeleceu um precedente que seria citado em batalhas futuras sobre poder e autoridade, inclusive nas colônias americanas, décadas mais tarde, quando os colonos usariam princípios semelhantes sobre lealdade e direitos para argumentar sua posição dentro do império. Uma decisão judicial de 1608 sobre uma criança escocesa teve eco em 1776. Nesse mesmo ano de 1608, James decidiu novamente tentar influenciar a política escrevendo. Sim, ele parecia brasileiro e não desistia nunca. Lembra que eu comentei que ele tinha escrito um tratado anonimamente no começo do vídeo, falando que o Papa não podia interferir no governo, que ele não podia dizer que os fiéis deveriam se levantar contra o rei se ele fosse corrupto, blá, blá, blá. Então, agora ele escreveu em forma de livro e colocou finalmente o seu nome, com a ideia de enviar para toda a Europa e mudar o pensamento de todos os reis. A ideia dele, então, era resolver um dos maiores conflitos da época, a relação com o Papa. O livro chamava A Premonition to All Most Mighty Monarchs, traduzindo, advertência a todos os mais poderosos monarcas, que era uma carta aberta aos reis, com o argumento central de que a autoridade deles vinha diretamente de Deus e, portanto, não podia ser contestada pelo Papa. O problema foi que o James não conseguiu se conter no argumento político. O que começou como um debate sobre soberania foi escalando até o ponto em que ele atacou o papado em termos tão agressivos que, na prática, transformou o debate político numa ofensa religiosa direta. Aquilo transformou o que podia ser uma discussão política razoável, que até reis que não fossem católicos fervorosos podiam considerar, numa declaração de guerra religiosa que afastou exatamente as pessoas que ele queria convencer. As cortes católicas recusaram o livro, as que receberam ficaram em silêncio. A grande aliança de reis que o James sonhava nunca se formou. E o circuito não fechou nem em casa. Enquanto James estava imerso na sua grande teoria sobre a soberania dos reis, os problemas do próprio reino continuaram sendo o que sempre foi, um jogo de negociações diárias, gestão de conflitos, política pura e dura que não se resolvia com argumentos teológicos bem escritos. Ter um argumento muito forte não é a mesma coisa do que ter uma ação política eficaz. A escrita pode até ser ferramenta política, mas não substitui o trabalho duro da diplomacia real. O James aprendeu isso da pior forma, com o silêncio da Europa e com o reino continuando a fervilhar exatamente como antes. Agora, o Robert Cecil, nosso verdadeiro gerenciador de crises e do governo em si, já estava com o pé na cova, mas ele fez uma última tentativa para aliviar os ânimos do parlamento para com o rei. Então, em 1610, ele apresentou uma proposta que parecia elegante demais para falhar: o grande contrato. A ideia era simples: a coroa abriria mão das suas fontes de receita mais polêmicas, como as imposições, as taxas sobre importações que o James criava por decreto sem precisar do parlamento e que, desde o caso Bate de 1608, era uma ferida aberta. E, em troca, o parlamento garantia uma renda anual fixa para a coroa, que girava em torno de 200 mil libras por ano, uma quantia enorme que, na prática, redefiniria a dependência financeira da coroa. Então, seria previsibilidade para um lado, controle para o outro, e estabilidade para os dois lados, que estavam em guerra permanente sobre o dinheiro. No papel, era a solução perfeita. Na prática, desmoronou, porque os dois lados tinham expectativas completamente diferentes sobre o que estavam comprando. A coroa queria dinheiro suficiente para cobrir os gastos estrondosos dele e
Ele achava que uma renda fixa nunca seria o suficiente e ele ainda teria que pedir complementos para o parlamento, que o rei achava um absurdo. E ele também não estava afim de abrir mão das suas taxas. No final das contas, a negociação arrastou-se por meses e desmoronou no segundo semestre de 1610. Não foi um rompimento dramático, foi um esgotamento. As posições foram endurecendo, a desconfiança foi crescendo e chegou em um ponto em que os dois lados não conseguiam mais encontrar uma solução em comum. O acordo morreu, então, sem cerimônia. Enfim, o grande contrato de 1610 foi a chance de reformar o Estado de forma pacífica, uma chance de ouro de resolver toda a tensão que existia desde 1603. E a chance foi perdida, e essa perda custaria muito mais caro mais pra frente. E o saco sem fundo do James, que não conseguia arrancar mais dinheiro, nem do parlamento, nem com taxas absurdas, atacou novamente. Em 1611, ele fez algo que a aristocracia inglesa nunca tinha visto e nunca ia esquecer. Inventou um título de nobreza novo e colocou à venda para aqueles que não tinham sobrenome, mas tinham dinheiro. O título chamava baronete e seria hereditário, ou seja, se você morresse, passaria para os seus filhos, netos e todos seriam lordes. Esse título seria acima do cavaleiro, mas abaixo do barão, ou seja, não era equivalente à nobreza real. Mas a justificativa oficial dele era que o dinheiro ia financiar as tropas na Irlanda e todo mundo sabia o que era verdade. Era para financiar o luxo do rei, puro e simplesmente. O preço era 1.095 libras, uma fortuna considerável. Só que não era simples como chegar com um saco de dinheiro e comprar. Para você ter acesso ao rei e ao título, você precisava antes navegar o labirinto de influências dentro da corte. E quem controlava esse labirinto eram os favoritos do James, e principalmente o Robert Carr, que já tinha esse poder de filtrar o que chegava ao rei. E detalhe, que você também tinha que pagar, inclusive, o mensageiro, o que tornava o pagamento maior ainda. Ou seja, você precisava pagar uma taxa antes para chegar ao rei, para depois pagar a taxa oficial. E é claro que a nobreza tradicional não gostou de nada daquilo, porque o status deles vinham de séculos de serviço ao monarca e na corte, inclusive disposição para guerras e conflitos locais em nome do rei. Porque pensa comigo, se qualquer um com dinheiro pode comprar um lugar na mesa, o que valia pertencer à elite? A velha guarda sentiu isso como um insulto e o baronete foi só a ponta do iceberg. Durante o reinado do James surgiram novos barões, viscondes, condes, numa velocidade nunca antes vista, mudando completamente a composição da Câmara dos Lordes. Mas o problema mais grave não estava nos salões da aristocracia, estava no parlamento, porque se um rei conseguia criar uma fonte de renda própria vendendo títulos sem precisar aprovar impostos, sem precisar negociar, sem precisar de ninguém, a dependência do parlamento diminuía. E um rei financeiramente independente era um rei que o parlamento não podia controlar e nem conseguia. Atenção, que a venda de baronetes ascendeu, ficou no ar por décadas, alimentando mais a desconfiança que crescia desde o caso Bate, a apologia dos comuns, desde cada confronto que o James acumulou com o parlamento desde que chegou na Inglaterra. Enfim, nenhum vídeo aqui acaba tranquilo, né? No próximo vídeo a gente entra com 2 grandes mortes, um casamento e o escândalo do caso Overbury, o favorito que foi envenenado, a esposa adúltera e o processo que expôs tudo que estava podre no sistema dos favoritos que o James criou. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite e aqui no horário do almoço, essa parte do James e das biografias. Um beijo grande e até o próximo Steph Flix.